Rodei um robô em conta real e tive um resultado. Fiz um backtest no mesmo período e tive um resultado diferente. Por quê? Outra pergunta parecida. Eu e um amigo temos o mesmo robô rodando na mesma corretora, no mesmo servidor, e a gente teve resultado diferente. Por quê? Tá? Então eu vou explicar essas duas situações, começando pela diferença entre real e real. Né? E se existem diferenças entre real e real, imagina de real e backtest, né? Que são duas coisas completamente diferentes. Para saber exatamente o que aconteceu no teu caso, porque no teu caso deu diferença, tu vai ter que olhar o teu log, o log do robô, lá está registrado cada operação, o momento que foi feito, por que foi feito, e vai comparar isso aí com o backtest, o que está acontecendo no backtest. Mas, o que eu vou apresentar aqui vai te dar uma boa noção do que pode ter gerado aquela diferença. Tá? Então vamos começar. Situação número 1. Eu e meu amigo temos o mesmo robô, só que a gente está rodando em corretoras diferentes. Tá? O que pode ser a diferença? Corretoras diferentes podem ter dados diferentes, podem ter gráficos diferentes. Algumas incorporam o candle de aftermarket no último candle do dia. Outras fazem um candle extra. Tá? Então isso pode gerar diferença. Digamos que eu e meu amigo estamos operando com um setup de média móvel com 3 períodos. Né? Então, se um de nós tivermos uma corretora que usa o candle de aftermarket, vai fazer uma média móvel desses 3 períodos aqui. Esses 3 candles aqui. Certo? O que não tem vai usar esse e mais esse período, esse candle, ignorando esse aqui. Então a gente vai ter médias diferentes, consequentemente entradas diferentes, setups diferentes. Ok? Fácil. Segunda situação. Eu e meu amigo temos o mesmo robô, olhando na mesma corretora. Então o que pode acontecer diferente? Pode acontecer que a gente tenha latência diferente. Né? Internet diferente, com velocidade diferente, locais diferentes, distâncias diferentes da bolsa. Né? Então, eu e meu amigo enviamos as nossas ordens, essas ordens vão percorrer um caminho, que depende de onde esse nosso robô está rodando. Né? Vai passar por dentro da corretora, por OMS, por risco, dependendo da estrutura da plataforma. Né? E quando a gente chegar lá na Bovespa, para a ordem ser executada, a gente pode encontrar situações diferentes. O mercado é dinâmico, está sempre mudando, né? E durante esse tempo que as ordens estão ocorrendo, uma chegou, o mercado mudou, enquanto a outra está chegando, recebeu um mercado diferente. Então essa é a segunda situação. Terceira situação, diferença em conta real para real. Então eu e meu amigo temos o mesmo robô, estamos rodando na mesma corretora e a gente colocou para rodar no mesmo servidor. A última coisa que eu diria diferença aqui seria a liquidez. Então digamos que eu e meu amigo enviamos uma ordem de compra de 5 contratos. As ordens vão vir, um de nós necessariamente vai chegar primeiro. Tá? Mesmo que a gente esteja no mesmo computador com a mesma latência e tudo mais. E mesmo que chegasse exatamente ao mesmo tempo, que não é possível, mas se fosse, só existem 5 aqui. Tá? Só existem 5 contratos, uma pessoa vai entrar em 5 contratos e outra pessoa não vai. Não existem 10 ali. Então a gente mandou as nossas ordens, um foi lá e consumiu isso aqui, tá? Comprou essas ordens aqui por 5, a 85 mil, e o outro vai entrar aqui 85,5. Tá? Não tem o que fazer. Às vezes quando eu faço esse comentário o pessoal comenta, mas é só mandar uma ordem limite, que a ordem limite garante o preço. Se nós dois mandarmos uma ordem limite, quem chegar primeiro vai consumir isso aqui, quem chegar por último vai entrar aqui na fila, né, isso aqui tudo vai descer e vai entrar aqui em cima. Vai ficar com uma ordem pendente aguardando. Tá? A outra coisa, obviamente, que pode acontecer diferença de real para real é erros, né? Ou, por exemplo, falta de margem. Meu amigo tinha margem ou não tinha? Tem um erro lá, um ficou sem margem, outro não. Ou stop pelo risco, né? Ou até falhas mesmo da corretora. Né? Deu um erro lá no sistema, gerou uma diferença. Ok, já falamos das diferenças entre conta real e conta real, agora a gente vai falar das diferenças entre conta real e conta demo. Ok? Então a primeira diferença é a latência. Tá? A gente tinha conversado, né, que as ordens têm que percorrer um caminho até chegar à bolsa, mas na conta demo não, elas não chegam na bolsa. No momento que elas chegam no servidor do MetaTrader, acabou o caminho delas. Já na conta real elas têm que percorrer tudo que a gente conversou. Tá? Então a latência delas obviamente vai ser diferente. Segunda questão é a liquidez. Na conta demo a liquidez é infinita. Na conta real, se eu mandar uma ordem aqui de 100 contratos, eu vou percorrer todo esse book aqui ainda, mais um pouquinho ainda. Já na demo não, tudo vai ser executado aqui a 85, mesmo só tendo 5 disponíveis, e eu mandando uma ordem de 100. E podem chegar 100 ordens, eu posso mandar 100 ordens de 100 contratos, todas elas vão ser executadas aqui no mesmo preço. Mesma coisa a ordem limit, tá? Então, ordem limit, digamos que eu mande uma ordem limit aqui a 85,015, tá? Na demo. Na real eu vou ficar aqui atrás, né? Atrás dos outros dois, porque eles chegaram primeiro. Na demo eu vou ficar como se eu estivesse aqui na frente. Tá? E qualquer execução, qualquer negócio que sai no 85,015
a demo vai considerar que foi todos os meus contratos consumidos, tá? Eu tenho 1000 contratos, saiu um negócio do 0,15, todos os meus 1000 vão ser executados, tá? E para terminar, demo versus real, em algumas situações específicas elas se comportam de maneiras específicas, tá? Por exemplo, leilão. Durante o leilão, se eu mandar uma ordem ao mercado, essa ordem vai lá para o leilão fazer parte do leilão, né? Não vai ser executada naquele momento, o leilão vai ter que acabar para aquela ordem ser executada. Já na demo, ele pode ser executado a qualquer momento, tá? O leilão está rolando, manda uma ordem ao mercado e ela é executada. Então, essas foram as diferenças entre real e demo. E finalmente chegamos no ponto onde a gente queria, que é real versus backtest. Então todas as diferenças que a gente falou até agora seguem valendo, backtest tudo se aumenta, né? Primeira questão, a latência. Na real a gente tem todo aquele caminho até chegar na bolsa, na demo a gente tem todo o caminho até chegar no servidor, no MetaTrader, e acabou. Já na demo não existe latência nenhuma, né? Tudo acontece instantaneamente. Segunda questão, a liquidez. A gente continua com liquidez infinita igual na demo, só que além de tudo a gente nem book tem. Tá? Então estratégias que precisam olhar o book não conseguem ser testadas em backtest. Não é o caso do ano, mas caso alguém aqui esteja usando outro robô, né, que leve em consideração o book de ofertas, então essa informação é importante. E no final a gente tem os ticks simulados. Né? Então no backtest os ticks não são reais, são simulados. A gente vai ver as 4 possibilidades que a gente tem ali de tick. A gente pode ter ticks reais, a gente pode ter ticks gerados, a gente pode ter somente OHLC, Open, High, Low e Close, e a gente pode ter somente o preço de aberturas. Tá? Então essa eu acho que é a parte mais importante do vídeo aqui, que o pessoal está mais interessado. Vamos dar uma olhada agora, tá? O histórico de um ativo é formado por uma sequência de negócios, não por uma sequência de candles. Se a gente quer simular, fazer um backtest exato, né, como realmente aconteceu, a gente precisa dessa informação. A gente precisa saber cada negócio, quando aconteceu, em que preço aconteceu e qual foi o volume dele. Isso nos gera 2 problemas. Primeiro, espaço de armazenamento. Imagina armazenar toda essa informação para 1, 2, 3, 4 anos de backtest. Um ativo líquido como o mini índice, por exemplo, tem centenas desses a cada minuto. Então é muita informação. E o segundo problema é o processamento. Né? Imagina a gente simular isso, de novo, 1, 2, 3, 4 anos, e fazendo análise tique a tique, negócio a negócio, centenas deles por minuto. Então isso demora bastante. Tá? Porém, se vocês realmente querem fazer esse tipo de negócio, o MetaTrader fornece a opção cada tique real. O cada tique real vai tentar fazer exatamente isso. Eu digo tentar porque ele precisa dessa informação. Se a informação não está na máquina de vocês, ele vai solicitar para a corretora. A corretora me envia todos os tiques que tu tem, ela vai enviar e vão processar. Assumindo que a corretora tem essa informação, isso vai demorar muito. Né? A gente quer fazer um backtest de 2, 3 anos, isso vai ter toda essa informação trafegando e enviando. Tá? Porém, na prática a corretora não vai fazer isso. Tá? Ela não vai dar essa informação para vários anos, ela vai ter informação para alguns meses e vai depender da corretora. Aí ainda por cima, eu já vi muitas corretoras enviando dados errados. Tem mais essa ainda. Então, apesar de ser muito bonito na teoria, esse modo aqui na prática não funciona. Ok, como é que o MetaTrader lida com essa situação? Em vez de armazenar todos esses dados, ele armazena apenas 6 dados para cada vela de minuto. Abertura, máxima, mínima, fechamento, número de negócios e volume, quantidade de contratos negociados. Então, vamos imaginar aqui que sejam 10 horas aqui e 10 de 1 aqui. Então o que ele vai armazenar? Vai armazenar abertura, máxima, mínima e fechamento. Tá? Além disso, a quantidade, então aqui deve ser uns 20 pontos, né? Seria 20 aqui nesse caso, e a soma do volume de cada um deles aqui, seriam as 6 informações que ele tem. Tá? Então no modo OHLC, que é um modo que tenta resolver os nossos 2 problemas, quantidade de armazenamento e 2, velocidade de processamento, vai usar justamente só esses 4 pontos. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um tick, né? Simular um tick na abertura, depois ele vai pular direto ou para máxima ou para mínima. Tá? Como é que ele sabe se vai ser para máxima ou para mínima? Aqui, né, a máxima aconteceu primeiro do que a mínima, mas ele não tem essa informação. Né? Lembrem que ele armazenou 6 dados. Abertura, máxima, mínima e fechamento. O valor, né? O preço. Não o momento que aconteceu, nem qual aconteceu primeiro. Tá? Então ele tem uma regrinha. Se é um candle de baixa, né, de queda, que é esse caso aqui, né, o fechamento está abaixo da abertura, ele pula direto para a máxima, para depois para a mínima, para depois o fechamento. Tá? Então nesse caso aqui ele simularia, aqui, fazendo direto assim, ó, pá, tá? Sem passar por nada aqui no meio do caminho.
Então nada aconteceria aqui no meio do caminho, nenhum negócio aconteceria. Ou aconteceria aqui ou lá em cima. Depois pularia direto aqui para baixo. Depois direto lá para o fechamento. Então a gente pode ver que existe uma diferença entre o que aconteceu. Deixa eu juntar os pontos aqui. O que aconteceu, na verdade, foi a linha azul. O que aconteceu, na verdade, dentro do candle foi essa linha azul. O que o MetaTrader simulou, né, usando o modo OHLC, foi essa linha vermelha. Então dá para ver que dá uma diferença bastante grande. Porém, se a gente trabalha com um time frame pequeno, né, se a gente está olhando isso aqui de perto, é uma diferença grande. Quanto mais a gente afasta, a gente está trabalhando com alvos longos, essa diferença tende a ficar bem menor. Né? Ok, já falamos de cada tick real, OHLC, agora o cada tick simulado. Tá? O cada tick simulado ele vai percorrer o mesmo caminho do OHLC, porém ele vai simular a mesma quantidade de ticks e o mesmo volume que aconteceu. Então a gente vai ter aqui um certo zigue-zague, alguns pontos aqui no meio do caminho, tá? Mas o caminho é o mesmo, então ainda vai ser um caminho diferente do original, porém vai ter a quantidade de negócios correta, não vai dar saltos, tá? Essa é a única diferença. Então o modo de cada tick simulado, a gente resolve o problema do espaço, porque a gente só está armazenando o OHLC, mas a gente não resolve o problema do processamento, da velocidade. Vai continuar sendo um teste lento, porque ele vai simular cada um dos ticks. Tá? Dos modos, eu acho que era isso, né? Depois a gente tem o modo somente abertura, né? Que pula de abertura para abertura. É muito irreal, então acho que nem vale a pena discutir. Depois tem o modo cálculos matemáticos ali que ignorem, tá? Não é para IA aquilo ali, não é para testar envio de ordens, nada do tipo, só cálculos matemáticos, como diz o nome. Ok, resumindo o que a gente viu até aqui. Tá? Então, real é diferente de backtest, real é diferente de Nemo, e real, inclusive, é diferente de real. Né? Máquinas diferentes, internet diferentes e tudo mais. Tá? Então, se é tudo diferente, diferenças são esperadas, são mais do que esperadas, é normal. Tá? O que acontece? Quanto menores forem os alvos, maiores vão ser as diferenças. Tá? Eu digo em termos relativos, né? Então, se eu tenho um alvo de 10 pontos, eu tenho uma diferença de 5 pontos, né? Um tiquezinho ali, isso é uma diferença de 50% a 100%. Se eu tenho um alvo de 500 pontos, 5 pontos não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso que eu quero dizer quando quanto maiores os alvos, menores são as diferenças. Né? Menores são as diferenças relativas. E um ponto importante é o efeito cascata que às vezes essas diferenças podem gerar. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. O preço está aqui, na conta real eu fiz uma compra. Mas sofri um slippage e a minha compra saiu um pouquinho mais abaixo aqui, tá? Por isso o meu take profit ficou aqui. Quando eu vou fazer a simulação, não há slippage, né? E a minha compra sai aqui no preço correto. Tá? E por isso o meu take profit fica um pouquinho mais abaixo. Digamos que na sequência o preço vá lá e pegue os dois. Tá? Então eu não vou nem notar essa diferença. Os dois resultados vão ser iguais financeiramente, né? Então, na real, eu tive um resultado X, no backtest tive um resultado X, não vou nem perceber que houve diferença. O problema é se o preço não for até aqui. Digamos que ele pegue somente o take da minha operação simulada e não da minha operação real, volte e dê um stop loss e tudo mais. Né? Então, tudo que pode acontecer a partir daqui. Então, uma pequena diferença de entrada deu uma diferença grande no resultado de uma operação. Digamos, né, que o meu limite diário seja esse take. É o meu objetivo diário. Então, no simulador, o meu objetivo já foi atingido, ele parou. Na conta real, eu fiz mais operações. Né, e digamos que essas operações tenham saído erradas, tenham dado stop loss e tenham atingido o meu limite de perda diária. Né? Então, por causa de uma diferencinha de 5 pontos, na real, eu tomei stop loss, perdi todas as operações, e no simulado eu ganhei. Então, esse é o que eu chamo de efeito cascata. Normalmente, quando uma estratégia ela é muito afetada por pequenas diferenças como essa, eu chamo de uma estratégia frágil, tá? Porque tu não pode confiar muito no resultado dela. Uma coisinha diferente que aconteceu, o resultado já é completamente diferente. Então, se essa estratégia tivesse break-even, stop móvel, coisa do tipo, provavelmente essa diferença já teria sido bastante mitigada. Então, só para terminar, como eu vejo a utilidade de robôs em MetaTrader. Tá? Então, primeiro, robôs em azul. Tá? Se eu tenho uma estratégia de position com alvos extremamente longos, um ser humano vai ser muito mais eficiente do que um robô. Um ser humano vai poder ter uma capacidade analítica envolvendo economia, gestão da empresa e tudo mais que o robô não tem. Como não é necessário velocidade na execução, então
eu diria que para alvos muito grandes, um robô é extremamente inútil. A utilidade dele é muito pequena, certo? Quando os alvos são muito pequenos, por exemplo, robôs HFTs, que fazem milhares de ordens por segundo, um humano não teria como fazer esse trabalho. Né? Então, nesses casos, um robô é extremamente útil para esse tipo de estratégia. Tá? Então, eu diria que a utilidade do robô vai decaindo de acordo com a medida que o alvo vai aumentando. Já o MetaTrader, quando a gente tem alvos extremamente grandes, ele vai fazer uma simulação muito boa para a gente. Né? Também todos esses problemas de slippage e tudo mais não vão ser problema. Tá? Quando os alvos são muito pequenos, ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de simulação para a gente. A simulação vai ser horrível. Também a execução. Tá? E não é nenhuma falha do MetaTrader. Né? Qualquer plataforma de varejo, né, caseira, vamos chamar assim, não vai ser útil para robôs HFTs. Tá? Isso aqui é coisa de institucional. Então eu diria que a utilidade do MetaTrader cai à medida que a gente reduz o alvo. Então, nosso trabalho está aqui, para procurar robôs aqui. Isso aqui, para mim, é day trade com alvos relativamente grandes. Tá? Aqueles robôs que fazem uma, duas operações por dia, não que ficam fazendo várias. Tá? Eu diria que scalping estaria por aqui. Tá? E o pessoal, eu não sei por que o pessoal tem uma mania de procurar scalping, né? Normalmente são pessoas novatas, né? Acho que seria o equivalente a querer aprender a dirigir direto num carro de Fórmula 1. Assim, tá? Então, para quem quer operar scalping, eu diria assim, ó, se tu não tem nenhuma experiência, esquece, tu está perdendo tempo. Se tu já é um cara experiente, então tu já conhece a tua estratégia e tudo mais, tu pode esquecer backtest e ir direto para a conta demo, né? Jogar a tua estratégia direto para a conta demo. Mesmo assim, se for alvos muito curtos mesmo, talvez nem isso seja suficiente. Você vai ter que criar a sua estratégia e jogar direto para real, um lotezinho pequeno ali para testar, para ver como é que funciona. Tá? Então, sobre as diferenças de backtest, eu acho que era isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.